Um dos medicamentos mais usados da história não foi criado para salvar vidas. Ele nasceu de um erro, de um experimento que falhou, e por pouco foi descartado para sempre. Seja bem-vindo ao canal Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Hoje, vamos revelar a verdadeira história da aspirina. Muito antes dos laboratórios e das indústrias farmacêuticas, civilizações antigas já conheciam um segredo. A casca da árvore de salgueiro era um remédio popular, usado para aliviar dores, combater inflamações e baixar a febre. Egípcios, gregos, romanos, todos eles, de alguma forma, encontraram na natureza uma solução para seus males. Sem saber, essas pessoas manipulavam uma substância poderosa, o ácido salicílico. Essa molécula presente na casca do salgueiro era responsável por todo o efeito analgésico e anti-inflamatório. Parecia a solução perfeita, um presente da natureza para a humanidade sofredora. Mas esse remédio natural escondia um problema sério. O ácido salicílico funcionava, sem dúvida, mas cobrava um preço muito alto. Ele era extremamente agressivo para o sistema digestivo. Quem o usava frequentemente sofria com náuseas severas, dores intensas no estômago e, em casos mais graves, até sangramentos internos perigosos. Era uma faca de dois gumes. Aliviava uma dor, mas criava outra, muitas vezes pior. A ciência do século XIX precisava encontrar uma solução. Como manter os benefícios do ácido salicílico, mas eliminar seus efeitos colaterais devastadores? E foi justamente na busca por essa resposta que algo deu completamente errado. Em 1897, nos laboratórios da gigante alemã Bayer, um jovem químico chamado Felix Hoffmann estava debruçado sobre esse exato problema. A missão dele era clara: modificar a estrutura química do ácido salicílico para torná-lo mais seguro, menos agressivo ao corpo humano. Ele não estava buscando um novo remédio milagroso, apenas aprimorar algo que já existia. Hoffmann conduziu uma série de experimentos, testando diferentes reações químicas. Em um desses testes, ele combinou o ácido salicílico com uma substância chamada anidrido acético. O resultado não saiu como o esperado. O experimento, tecnicamente, falhou. A nova molécula criada, o ácido acetilsalicílico, não parecia promissora à primeira vista. Ela não chamava a atenção dos superiores de Hoffmann. Não impressionava nos testes iniciais. Para os padrões da época, era apenas mais uma tentativa frustrada. Um composto químico sem grande potencial. O desprezo inicial foi quase fatal para a descoberta. O novo composto foi considerado fraco demais, menos potente que o ácido salicílico original em alguns aspectos. Não parecia útil, muito menos revolucionário. O relatório sobre a substância foi arquivado. E a molécula, por pouco, muito pouco, não foi esquecida para sempre em uma gaveta de laboratório. A história da medicina moderna quase tomou um rumo completamente diferente naquele momento. Mas, como acontece em muitas grandes histórias, o destino tinha outros planos. Meses depois, por insistência de outro cientista da Bayer, Heinrich Dresser, que buscava um substituto para analgésicos que causavam dependência, novos testes foram realizados com aquela molécula esquecida. E foi aí que o inesperado aconteceu. Os novos ensaios, mais aprofundados e metódicos, revelaram a verdadeira genialidade por trás do erro de Hoffmann. O composto não só aliviava dores e reduzia febres com uma eficácia notável, mas o mais importante de tudo, causava muito menos irritação e agressões ao estômago. O erro havia, na verdade, criado algo infinitamente melhor que o original. Assim, daquele experimento fracassado, daquela substância desprezada, nasceu o ácido acetilsalicílico. A Bayer rapidamente percebeu que tinha ouro nas mãos. Faltava apenas um nome forte, comercial, que fosse fácil de lembrar em todo o mundo. E assim, unindo a diacetil spir da planta Spirea, de onde também se extraía o salicilato, com o sufixo ina, comum para medicamentos na época, nasceu a aspirina. O lançamento foi um sucesso imediato. Durante as grandes guerras do século XX, as pandemias como a gripe espanhola e as inúmeras crises globais,
a aspirina se tornou um item essencial. Era distribuída em massa para soldados, civis e doentes. Ela se transformou em um dos medicamentos mais consumidos e reconhecidos da história humana. Tudo isso originado de uma falha, de um resultado inesperado, que quase foi jogado no lixo. Um erro que, no fim das contas, acabou salvando e aliviando o sofrimento de milhões e milhões de vidas ao redor do planeta. Mas, como em toda grande saga, nem toda a história é perfeita. O sucesso estrondoso e a facilidade de acesso à aspirina trouxeram um lado sombrio. O uso indiscriminado e sem orientação médica começou a revelar consequências graves. A mesma propriedade que a tornava eficaz, sua capacidade de afinar o sangue, também podia levar a hemorragias sérias, especialmente em pacientes com certas condições ou antes de cirurgias. Além disso, reações alérgicas graves e condições raras, mas fatais, como a síndrome de Rey em crianças e adolescentes, mostraram que a aspirina não era um remédio inofensivo. Casos fatais ocorreram quando ela foi mal administrada. A medicina teve que aprender, da forma mais dura, que até o remédio mais comum precisa de respeito e conhecimento. Mesmo com esses percalços, uma coisa é certa: o mundo jamais foi o mesmo depois dela. A história da aspirina nos ensina algo essencial sobre ciência, inovação e até mesmo sobre a vida. Nem toda grande descoberta nasce de um plano perfeito, de um momento de pura genialidade programada. Algumas das maiores revoluções da humanidade, aquelas que mudam nosso dia a dia, nascem do acaso, da persistência e principalmente do erro. E essa história de eventos inesperados que mudam o mundo não termina aqui. Amanhã, às 19 horas, aqui no Ecos de Conhecimentos Esquecidos, vamos explorar um mistério ainda mais profundo. Vamos falar sobre pessoas que foram oficialmente declaradas mortas, mas que reapareceram anos depois, vivas. São casos reais, documentados, que desafiam a lógica e não possuem uma explicação oficial. Se você gosta de histórias reais que parecem ficção, não deixe de curtir este vídeo. Inscreva-se no canal Ecos de Conhecimentos Esquecidos e ative o sininho para não perder nosso próximo episódio. Compartilhe com quem também adora um bom mistério, porque algumas verdades nunca deveriam ser esquecidas.